A gente está lidando com o texto de Neemias, um homem que Deus o chama, um homem que Deus faz coisas com eles, nesse início de ministério que Deus tinha separado a Neemias. E a gente deu o título como Recomeçar, Deus restaura, nós recomeçamos. E eu queria ler um capítulo de Neemias. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque vai dar sono em você, e você vai entender por que eu estou dizendo isso, tá bom? Mas eu queria partilhar com vocês nessa manhã, Neemias capítulo 3. Se você puder acompanhar a leitura, a gente vai projetar aqui a leitura, e a gente vai ler Neemias capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. O texto diz o seguinte, eu vou ler ali porque aqui meu braço está curto, tá bom? O texto diz o seguinte: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Ananael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Enri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassaná. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado de Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao lado de Zadok, filho de Baaná, fez também os reparos. Verso 4. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram juntar ao serviço, rejeitando a orientação e dos seus supervisores. A porta de Gessanã foi consertada por Joiade, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas, colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Verso 6. Tem o 6? Não. Amém? Amém nada, vocês não entenderam nada. Parece ser uma lista. Lembra antigamente que tinha a lista telefônica? Lembra as páginas amarelas? Que a gente lia as páginas amarelas. Parece que ele está falando sobre um monte de gente, sobre o trabalho dessas pessoas, uma descrição de tarefa, alguma coisa assim. Mas o capítulo 3 de Neemias, ele é primordial para a gente entender essa história. Ele é um capítulo fantástico. Nós temos no capítulo 3, e eu não vou continuar lendo o capítulo 3, porque senão você vai dormir daqui a pouco. O capítulo 3, nós temos basicamente 38 grupos de pessoas. Tem sacerdote, tem políticos, tem ourives, tem um monte de profissão. E de repente, agora no capítulo 3, esse monte de gente, de aproximadamente 8 municípios, eu vou falar município para a gente entender, de 8 municípios diferentes, até gente de nacionalidade diferente, de repente essas pessoas se unem num só propósito. E isso é interessante, porque não é fácil você fazer as pessoas que são diferentes convergirem para o mesmo rumo. Isso é dificílimo. Você, na sua casa, que tem 2 filhos, um gosta do ovo duro, o outro gosta com a gema mole, o outro gosta em cima do arroz, o outro gosta embaixo do arroz, o outro gosta sem a gema, não é assim mais ou menos? Então, numa casa, imagina 4, né? Então, numa casa com pouca gente, é dificílimo agradar todo mundo. É dificílimo colocar todo mundo na mesma página. É dificílimo fazer com que as pessoas convirjam para um rumo só. Portanto, o capítulo 3 de Neemias, só uma explicação. Há alguma coisa sobrenatural que Deus está fazendo. Amém? Há algo que Deus está fazendo. Não tem outra explicação. Por quê? Essas pessoas são voluntários. Eles estão dando de si do que tem para a reconstrução. E a gente precisa levar em consideração, Neemias, talvez você não acompanhou desde a primeira mensagem, e não tem problema, fique em paz. Está registrado lá na internet, você pode ouvir sem problema. Mas esse texto de Neemias, ele está numa lacuna de tempo que a obra ficou paralisada durante 120 anos. Durante 120 anos só tinha escombro. O povo estava desanimado.
as pessoas não tinham perspectiva. Nessa época, quando volta um cara chamado Zorobabel, quando esse cara volta para tentar reconstruir ali o templo, Esdras volta para restaurar a lei, tudo isso está acontecendo. Na época desse camarada chamado Zorobabel, é escrito o livro de Malaquias. Mas é escrito também o livro de Ageu. E o livro de Malaquias, qualquer época a gente vai estudar esse livro junto, tá bom? O livro de Malaquias, a tese do livro é a hipocrisia do povo diante das ordens bíblicas. As pessoas faziam coisas erradas e viravam para Deus e diziam assim: o que eu fiz? Já viu, né? Eu não fiz nada. E Malaquias corrige, está nessa época. Então Neemias pega pessoas desanimadas, sem recursos, com prioridades erradas, e agora essas pessoas no capítulo 3, elas estão se juntando para a reconstrução do muro que demorou 52 dias. Agora preste atenção, uma obra que não foi feita durante 120 anos, pessoas se juntam e fazem em 52 dias. Essa é a tese do livro. E eu queria chamar a atenção dos irmãos essa manhã para algumas ações minha e sua, para a gente ver essa cidade aos pés de Cristo. Quantos querem isso? Essa cidade é linda, essa cidade é boa para se viver. E eu queria deixar muito claro que nós não somos a expressão de Cristo nessa cidade, nós somos uma das expressões. Tem um monte de igreja boa nessa cidade que está pregando o Evangelho, amém? Amém? Não permita que o meu coração e o seu coração seja arrogante, da gente achar que só a gente tem a verdade. Nós somos parte do que Deus está fazendo nessa cidade, amém? E tem coisa nessa cidade, e na minha vida, na sua vida, na nossa família, no meio dos nossos parentes, que há 120 anos não acontece. E Deus pode fazer isso em 52 dias. E eu queria dar 3 exemplos básicos aqui, para a gente entender isso, e sair com o coração aquecido. A primeira verdade que eu queria dizer para vocês, se a gente quer ver coisas acontecerem na nossa vida, eu vou trabalhar com a seguinte expressão: aprenda a se movimentar. Aprenda a sair da inércia. O versículo 1 diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram a porta no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem, que consagraram até a torre de Ananael. Agora preste atenção nesse texto que vai dizer assim: vai dar um nome e o ofício do cara. Qual é o nome do cara? Está no texto. E qual é a função dele? Agora preste atenção que o capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte: a liderança de Israel, a liderança espiritual de Israel está dando exemplo. Dá para entender isso? Porque o sacerdote, ele estava ligado aos serviços do templo, lembra disso? Vamos lá, o que eu aprendi na minha classe de cordeirinhos de Jesus quando era criança, né? Que de cordeirinho não tinha nada. O que eu aprendi? Quem era o sacerdote? De maneira bem simples, o sacerdote representava Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Dá para entender? Tá bom? Ele fazia basicamente isso. Então, o sacerdote estava ligado aos ofícios religiosos do templo. Quando você olha o versículo 1, o que o sacerdote, o sumo sacerdote está fazendo? Fazendo o quê? Assentando porta. Construindo. Assentando porta. O sumo, e quem é o sumo sacerdote? Só para a gente entender de maneira bem simples. O sumo sacerdote é o chefe do sacerdote, tá bom? Só para a gente entender assim. O chefe dos sacerdotes está fazendo o quê? Está botando a mão na massa. Está botando a mão na massa. Ele não está estagnado, ele não está falando assim, não está, o meu ofício não está ligado ao serviço religioso, então eu não boto a mão nisso. Eu não boto a mão. Ele está se movimentando. O que tem para fazer é isso. Vamos fazer isso. Neemias, ele pinça esse trecho e ele, de propósito, ele já começa falando assim: a liderança desse povo está dando exemplo.
O sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, ele não se conteve só ao serviço religioso. Se tinha porta para assentar, vamos assentar a porta. Se tem muro para construir, vamos reconstruir o muro. Dá para entender isso, gente? Entender? E isso é importante. Isso é importante, e eu gostaria que não fosse um peso nas costas da liderança dessa igreja. Mas a primeira aplicação que eu faço é: nós que lideramos a comunidade de Jesus, nós precisamos estar na frente, assentando portas e carregando tijolos. Segundo, se nós queremos ver os nossos filhos na igreja, nós precisamos dar exemplo de cristão. Amém? Dá para entender? E não é um dia só. Lembra o jovem Timóteo? O jovem Timóteo, a Bíblia diz assim, que ele herdou da sua mãe, da sua avó, uma fé não fingida. Eu não quero ministrar culpa para você, mas eu quero ministrar graça. Eu queria dizer o seguinte: não há nada mais que constranja os nossos filhos do que um ótimo testemunho dos nossos pais. Deixa eu te contar uma história. Eu já contei para vocês, alguns de vocês sabem que eu tinha uma avó muito cavernosa. A minha avó não era fácil. Carrego no meu coração péssimas lembranças dela. E a minha avó tinha derrame. E ela arrastava um lado da perna. Então, parte do pé dela, ela não tinha mobilidade. E nós frequentávamos uma igreja muito longe da nossa casa. E quase todo mundo da igreja tinha carro, e a gente não tinha. E parte do trajeto da igreja na nossa casa era uma avenida reta que não tinha asfalto. E meu pai, ele tinha comprado uma bicicleta, eu não sei se vocês conhecem, uma bicicleta cargueira, que tem aquele negócio de carga em cima para carregar as coisas. E meu pai era a sogra do meu pai, não é a mãe do meu pai. Meu pai fez um suporte, eu colocava minha avó sentada e levava ela até a igreja. E no trajeto da nossa casa até a igreja, passava inúmeros carros por nós, do povo da igreja. Eu não entendia isso. Hoje eu lembro disso e associo as coisas. E eu me lembro que o meu pai e a minha mãe nunca falaram assim: esse povo não presta nem para dar carona para a gente. Mas hoje eu trago na minha memória, e eu lembro que eles tinham modus operandi com a gente. Durante o trajeto da igreja na casa, ou da casa na igreja, que o povo passava, e a minha avó que arrastava da perna, não tinha um santo que podia dar carona para ela, meus pais compravam um pacote de pão sovado. Lembra do pão sovado? Lembra do pão? E durante o caminho, eles iam distraindo a gente, dando pedaços do pão, cantando e fazendo bagunça com a gente. E aí eu perguntei para minha mãe: por que vocês faziam isso? Ela falou: é para que vocês não vissem o pessoal da igreja passando e não dando carona. Percebeu? Percebeu? A gente não controla o mal que os outros podem fazer com a gente, mas a gente pode controlar a nossa reação e a reação daqueles que estão perto de nós. Um pão sovado fez com que a gente crescesse, não chateado com aquelas pessoas que não davam carona para a avó que tinha derrame e podia dar carona, mas nos fez crescer amando a igreja de Cristo Jesus. Dá para entender isso? O sumo sacerdote, ele não está reclamando que não tem dinheiro. O sumo sacerdote não está reclamando que não tem recurso. Ele está na frente, ele está dando exemplo, ele está procurando solução. 120 anos aquelas pessoas moravam no meio de entulho, e eles estavam acostumados com entulho. E o primeiro versículo diz o seguinte: se a gente quer ver os muros sendo reconstruídos, se a gente quer ver essa transformação lá na nossa casa, na nossa comunidade, na cidade, a gente precisa se movimentar, amém? Não dá para ficar parado. Ah, pastor, eu não consigo uma promoção, eu não consigo nada no meu trabalho. Pô, faz 10 anos que você está no verbo to be, não sai do verbo to be?
Você está entendendo? Aí tem um negócio na Bíblia, tem um negócio na teologia bíblica que chama graça comum. O sol bate, o sol reflete sobre o justo e o injusto, correto? O mercado está aí. E cuidado com essas igrejas que diz que pelo fato de você ser crente, você já vai subir para as cabeças na empresa. Cuidado, cuidado. Porque, deixa eu dizer para você, tem gente que não professa a religião que a gente professa, que está estudando, está aprendendo língua, está se qualificando para o mercado. E Deus também vai abençoar essas pessoas, amém? Dá para entender? Você não vai crescer se você ficar parado. Você não vai crescer se você ficar parado. Mexa-se, amém? Mexa-se. Vá atrás. Vá atrás que Deus vai te abençoar. Vai se qualificar, vai se movimentar. É engraçado que Deus faz milagres, e João separa 7 sinais de milagres de Deus. Mas é engraçado que em todos esses milagres, Deus faz um milagre, mas a pessoa precisa se mexer. Lembra o primeiro milagre que Jesus fez em João capítulo 2, Caná da Galileia, transformou a água em vinho, lembra disso? Deus transformou a água em vinho, Jesus transformou a água em vinho, mas Ele deu uma ordem àquelas pessoas: vai e enche essas talhas, lembra disso? Enche essas talhas. Transformar água em vinho, Deus vai fazer, mas quem que tem que encher as talhas? Eu e você. Lembra aquele homem cego de nascença, João capítulo 9? Que Jesus cospe no chão, faz um lodo e bota no olho dele. Jesus podia ter curado, mas Jesus deu uma ordem para ele: vá e lave no tanque de Siloé. Movimento, eu vou te curar, mas você tem também a sua responsabilidade. Deus pode restaurar um casamento, mas Deus quer que a gente também se movimente, amém? Deus quer que a gente se movimente. Lembra o último milagre de Jesus no Evangelho de João, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, lembra disso? Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, mas ele diz assim: vai e tire a pedra. A pedra é responsabilidade nossa, a ressurreição é o Senhor que dá. Que Deus nos abençoe a se movimentar. E quando a gente se movimenta, no sentido daquilo que Deus quer que a gente faz, 2 movimentos acontecem com a gente, ainda no ponto 1. Quando a gente entende isso aqui, que está no versículo 1, que Eliasibe, o chefe dos sacerdotes, colocou a mão na massa, a gente entende que tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer para a glória de Deus. Olha o que o texto diz: eles reconstruíram e depois fizeram o quê? Fizeram o quê? Consagraram. Aqui tem um princípio para a gente. Quando a gente se movimenta, assumindo a nossa responsabilidade, aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Dá para entender? Dá para entender? Por quê? Porque tem uma mentalidade sobre nós, e me desculpe, tá? Eu acho que eu não vou sair do ponto 1, vamos ficar no ponto 1. Tem uma mentalidade sobre nós que é a seguinte: só o pastor trabalha para Deus, ou só o padre trabalha para Deus, porque só o que o pastor faz ou o padre faz é consagrado. Há um princípio bíblico que Paulo vai dizer o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para a glória. Então vamos lá. Amanhã você vai levantar para trabalhar, e o seu trabalho é santificado a Deus na perspectiva cristã. Dá para entender? Por exemplo, fazer avião, a gente precisa fazer, a gente não, você, né? Precisa fazer para a glória de Deus. Alguém do CTA, ele vai servir no CTA, aqui tem vários. Aliás, nessa igreja aqui, metade é TI, a outra metade é CTA. Seja o que você for fazer, você precisa entender que a gente faz, e Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para quê? Então preste atenção no que eu vou dizer. Crente não pode ser medíocre. Dá para entender?
Ou como na minha terra diria, crente não pode ser meia boca. Por quê? Porque o que ele faz para a glória de Deus. Segundo, crente tem que ser gente boa. Dá para entender? Crente tem que ser gente boa. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu vejo em alguns ambientes de trabalho que tem uns crentes que são insuportáveis. Segura o amém, né? Tem uns crentes que são insuportáveis. Só ele está certo. Tudo é o capeta. Só ele tem as palavras certas. Deixa eu dizer para você, crente tem que ser gente boa. Lá no seu condomínio, você precisa cumprimentar o porteiro. Lá no seu condomínio, você precisa cumprimentar a empregada. Lá no seu condomínio, você precisa cumprimentar o jardineiro. Crente tem que ser acessível. Crente tem que ser o quê? Gente boa. Amém? Dá para entender isso? Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo aqui. Em Ribeirão Preto tem uma igreja que começou. Sabe como é que essa igreja começou? Essa igreja começou com uma empregada doméstica na casa da sua patroa. Sabe o que ela fazia? Ela, quando lavava a louça, ela sabia que os patrões estavam passando por uma crise conjugal. Ela via problemas sérios. E essa irmã era daquela igreja, assim, que as irmãs usam um penteado diferente, e quando dobra, vai acontecer. Essa irmã, ela começou, sabe o que ela fazia? Ela ia lavar a louça, ela orava por aqueles que iam usar aquela louça para beber ou comer. Ela pedia para que o Senhor salvasse aquele pessoal. Ela pedia sobre algo sobrenatural. Quando ela ia lavar a roupa, passar a roupa e colocar onde tinha que guardar, ela pegava aquela roupa, ela colocava as mãos sobre aquela roupa. Sabe aquelas irmãs que oram alto, sabe? Ela colocava a mão sobre aquelas roupas e orava e clamava a Deus por salvação. Sabe o que aconteceu? Aquela família foi restaurada. Passou-se um tempo, começou uma igreja a partir daquela família. Sabe por quê? Porque uma empregada doméstica decidiu arrumar casa, lavar a louça para a honra e glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para quê? Para a glória de Deus. Sabe, trabalhar não é fácil. Eu sei disso. E eu sei que você enfrenta lutas no seu trabalho, injustiça. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas que tal sair daqui nessa manhã com uma lente diferente no mercado de trabalho? E entender o seguinte: é Deus que me colocou lá, é Deus que me sustenta lá, e eu vou trabalhar para Deus nesse local. Se eu trabalho para Deus, eu consagro tudo a Deus. Lembra lá? Consagraram as portas. Mas a segunda coisa também que acontece quando eu consagro essas coisas a Deus e me movimento, é que eu faço com excelência. Porque eu estou fazendo para quem? Para Deus. E se o que eu faço para Deus, eu preciso fazer bem feito. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando Deus fez o mundo, lá em Gênesis, estabeleceu o ISO 9000 e tanto. Deus acaba de fazer o mundo e diz assim: e viu Deus que era. A Bíblia vai dizer que tudo que Deus faz é bom. Deus não nos dá resto. Deus não nos dá migalhas. O que Deus nos dá é bom. E a gente precisa reproduzir aquilo que Deus está fazendo. A gente precisa ofertar coisas boas com as nossas mãos. Louvado seja Deus. Só que a gente vive uma era muito difícil, né? Eu costumo dizer que a gente vive mais ou menos como o fenômeno da piracema. O que é o fenômeno da piracema? Lembra os pescadores? Quem é que gosta de pescar? Ninguém. Então eu estou na igreja certa.
O fenômeno da piracema, o que é o fenômeno da piracema? O peixe vai contra a correnteza desovar na cabeceira do rio para que possa gerar vida. Imagina o sacrifício do peixe contra a correnteza, pulando para ir para a cabeceira do rio, para poder desovar, para poder gerar vida. Essa é a nossa vida cristã. A gente está o dia inteiro nadando contra a correnteza. Você já teve a sensação que você não é desse mundo, que você não se encaixa em nada aqui? Movimente-se. Se a gente quer ver Deus transformando uma igreja, uma cidade, uma família, um ambiente de trabalho, a gente se movimenta. E quando a gente se movimenta, a gente faz tudo para a glória de Deus. E quando a gente faz para a glória de Deus, a gente bota as nossas mãos e a gente faz com excelência. Sabe por quê? Segundo princípio, aí eu acabo no segundo princípio, porque a gente faz as coisas, a gente se movimenta, porque a gente confia e acredita no que faz, amém? Amém? A gente confia e acredita naquilo que a gente faz. Olha o que o texto diz. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de qual cidade? Tecoa, preste atenção nessa palavra. Tecoa é a mesma cidade do profeta Amós. O profeta Amós é o profeta que a gente chama na Bíblia boiadeiro. Ele mexia com gado. Essa cidade, Tecoa, é aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Olha o que é interessante. Deus agora está usando para reconstruir os muros gente que não é de... Estão me entendendo? Jerusalém. Estrangeiro. E preste atenção nesse texto, porque quando a gente confia em Deus, e tem a certeza daquilo que Deus está nos falando, pessoas que não são da nossa fé, pessoas que não são do nosso convívio, Deus move essas pessoas para nos abençoar. Deus usou pessoas que não era de Judá, gente que era de cidade distante, gente estranha, gente que não tinha nada a ver com a missão, e Deus usa essas pessoas para nos abençoar. Semana que passou, uma pessoa muito simples, da cidade que eu pastoreei no passado, ela mandou uma mensagem para mim e disse assim, né? Pastor, vocês estão começando a obra aí e tudo, e eu vi aqui no Instagram que vocês estão fazendo uma campanha de cadeira. Posso doar uma cadeira e pagar aí 2 vezes? Ele não é da cidade, ele não é da igreja, ele viu, são pessoas de Tecoa. Amém? Dá para entender? Tem gente que vai nos abençoar, tem gente que vai mover o coração, quando a gente se move e confia em Deus. Está difícil o seu ambiente no trabalho? Está insuportável? Não deixe de se movimentar e confie em Deus, que a qualquer momento Deus vai levantar um tecoíta e vai te abençoar. Mas não espere abraço de todo mundo. Não espere aplauso de todo mundo, porque o versículo continua e diz o seguinte: mas os nobres dessa cidade, qual cidade? Tecoa. Os nobres dessa cidade, eles não quiseram o quê? Se juntar ao serviço. Você não vai ter unanimidade. Você não vai ter aplauso de todo mundo. Mas lembre-se que quando você se movimenta e você crê naquilo que Deus está colocando no seu coração, Deus vai dar todos os recursos, todas as condições para que você viva a vontade de Deus na sua vida. Encerro dizendo o seguinte: que confiança é fruto de convicção. E nós vivemos uma geração que não tem convicção. E nós, como povo de Deus, nós precisamos ter convicção. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, amém? E crendo nele nós temos a vida eterna. Nós precisamos crer que Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele se fez homem, se fez maldição, ele morreu, ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai e um dia vai vir nos buscar. Nós precisamos ter profunda convicção, porque o que vai nos manter em pé,
O que vai nos manter em pé diante das lutas e das dificuldades não é a nossa influência, não é a nossa eloquência, não é a nossa teologia. O que vai nos manter em pé é a nossa profunda convicção de quem é Deus, quem nós somos, a obra dele e o sustento dele sobre nós. Então, se prepare, porque Deus pode usar pessoas de Tecoa para nos abençoar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se movimente. Se movimente e confie em Deus. Aquela profunda convicção de quem manda nesse mundo é Deus. Ele é o dono do mundo e é Ele que nos mantém em pé. E quando a gente crê nisso, a gente enfrenta, confia e tem a convicção de que nunca seremos desamparados no Senhor. E eu encerro só dando um exemplo. Uma vez eu, brincando com uma criança, a criança estava no alto assim, né? Não vou falar o nome porque ela está aqui, tá? A criança estava no alto assim, eu falei, pula que o pastor te pega. Foi você. O corte de cabelo está muito parecido, me confundiu, mas a cor do óculos eu decorei já. Eu falei assim, pula que o pastor te pega. Ele olhou para mim assim, não pulou. Mas não deu 30 segundos. O pai passou perto e falou assim, pula, ele pulou. Eu podia sair dali com uma crise de depressão. Nem as crianças confiam em mim. Mas por que ele não pulou no meu colo e pulou no colo do pai? Porque o pai, ele se movimente. Confie em Deus. Porque tem coisas que não aconteceu há 120 anos, mas Deus pode fazer em 52 dias. Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você tivesse um tempo de oração. Eu queria que você saísse daqui com uma perspectiva nova do seu trabalho, da sua família, da sua comunidade de fé. Eu queria muito que você não fizesse as coisas no automático, mas que você saísse amanhã sabendo que Deus está te levantando, não para trabalhar, mas porque Deus tem uma missão na sua vida. Tem muito escombro nessa cidade, tem muita gente andando sob escombro e está acostumada com o escombro. Mas Deus nos chama a fazer coisas que estão paradas há 120 anos. Movimente-se. Peça graça para o Senhor. Talvez em nome de Jesus, nessa manhã eu digo para você, volte a estudar. Vai se preparar. Volte a fazer coisas que há anos atrás você queria fazer e você deixou de fazer, você acomodou. Volte, vai fazer as coisas com excelência para a glória de Deus. Quem se movimenta confia. Deus vai dar os recursos, Deus vai dar as condições, Deus vai abrir portas, mas não fique parado, movimente-se. O sumo sacerdote construiu portas. O povo de Tecoa, que não tinha nada a ver com a gente, nos abençoou. Quando a gente confia, Deus usa pessoas além de Judá para nos abençoar. Que essa seja a sua convicção nessa manhã. Que essa seja a minha convicção. Deus quer fazer algo. Quem Deus vai usar? Eu e você. Eu e você. Volte para sua casa e vai dar exemplo. Não desista de dar exemplos. Mas meus filhos são difíceis, eu sei. Eu e você também somos difíceis. Volte, não desanime dos seus. Por que você parou de orar por aquele parente seu que ainda não se converteu? Volte a orar. Movimente-se. Alguns de nós só oramos quando a coisa aperta. Volte a acordar de madrugada para orar, volte a fazer jejum, volte a buscar ao Senhor, volte a ler as Escrituras, volte a confessar pecado, volte a investir a sua vida na vida de outros. Movimente-se, movimente-se, movimente-se. Quem se movimenta é porque confia no Senhor.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.